Pois é uma pergunta bem simples. O que foi que você comeu ontem? Qual era a cor da camisa que estava usando ontem? Qual foi a primeira pessoa que você encontrou hoje pela manhã depois de sair da sua casa? Pois é, são perguntas tão simples, mas que nós não estamos mais nos dando conta, não temos mais recursos, muitas vezes, para respondê-las. Aí a pergunta agora é: por que que isso acontece? Por que será que eu não consigo mais lembrar de coisas bobas, de coisas comuns, de coisas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano? Será que está passando tão despercebido assim que nós não estamos conseguindo mais captar aquilo que nos apresenta, nos é desvelado no nosso dia a dia? Como, por exemplo, ah, lembrar da primeira pessoa que nós vimos após sairmos de casa. Lembrarmos da camisa que nós colocamos, da calça que nós colocamos, do vestido que nós colocamos para ir fazer alguma coisa ontem. Trabalhar, estudar, para ir ao mercado. O que será que está acontecendo conosco? Por que nós não estamos mais conseguindo prestar atenção em nós, no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa existência? Que fenômeno é esse que nos obriga a simplesmente passar por cima de tudo em busca de um objetivo, de uma meta a ser cumprida, de um desafio a ser superado? O que será que é isso, afinal de contas? Né? Vamos tentar conversar um pouquinho então a respeito, ver o que de fato acontece conosco, o porquê nós não estamos mais conseguindo prestar atenção naquilo que nos acontece, certo? Depois da vinheta nós voltamos então. Bom, vamos lá então ao nosso vídeo. Charles Chaplin, ah, não me recordo agora em que ano foi, mas faz bastante tempo já, disse a seguinte frase: não sois máquinas, homem é o que sois. Esse filme veio daquele. Desculpa, essa frase, esse pensamento dele veio daquele filme Tempos Modernos. Acredito que muitos já assistiram, mas para quem não assistiu, só um, um pequeno comentário a respeito. Era um filme em que acredito que logo após a Revolução Industrial, enfim, mas onde que quando a indústria estava se desenvolvendo muito, e as pessoas eram obrigadas a trabalharem de uma maneira, em um ritmo tão frenético, que até uma cena do filme muito interessante em que o operário era engolido por uma máquina. Então a necessidade é que sim, as pessoas trabalhassem como se fossem máquinas, como se fossem perdesse um pouquinho da sua humanidade, um pouquinho da sua forma de ver as coisas como pessoa, como um ser que existe, não simplesmente que vive. Passado vários anos, chegamos aos tempos atuais. Será que Charles Chaplin estava correto ou estava errado em pensar que um dia a tecnologia, que um dia as máquinas de alguma forma tomaria conta, comandaria o nosso ritmo, comandaria o nosso modo de ser nesse mundo frenético que nós nos encontramos? Naquela época não tinha internet, naquela época não tinha Facebook, não tinha Google, não tinha Instagram, enfim, não tinha nada, né? Era apenas máquinas industriais. E naquela época já surgiu a preocupação. E hoje, com tudo isso, com todas as tecnologias de comunicação que existem hoje, como que está a nossa vida? Será que a gente consegue hoje parar um pouquinho para viver o nosso ritmo? Para fazer as coisas de acordo com o nosso próprio ritmo e não o ritmo do mundo? O ritmo das máquinas, o ritmo das informações? A pergunta simples: o que foi que você comeu ontem?
a maioria das pessoas não lembrará. Por quê? Porque as pessoas estão apenas comendo. As pessoas não estão mais conseguindo se permitir saborear um prato de comida. As pessoas não estão mais permitindo parar um pouquinho, se desligar desse mundo frenético em que nós vivemos, desse tempo, dessa era da técnica que nós vivemos, dessa era tecnológica a qual nós estamos afogados, digamos assim, e não conseguimos mais degustar, não conseguimos mais saborear. E quando eu falo isso, não estou falando simplesmente de comida. Estou falando do nosso dia a dia, de cada segundo que nós temos no nosso dia a dia. Nós não estamos mais nos permitindo demorarmos em uma atividade. Nós não estamos conseguindo, por exemplo, parar e almoçar, sentar, realmente se concentrar naquele momento em que nós estamos vivendo ali. Um prato de comida, uma alimentação, seja ela qual for, não nos permitimos entrar em contato com aquilo. Nós estamos comendo, não almoçando, e estamos pensando já numa reunião que vai ter depois, estamos pensando numa prova que eu vou ter que fazer, estamos pensando num trabalho que eu tenho que realizar, ou ainda em algo que já passou, que eu deveria ter feito diferente. Enfim, nós não estamos mais conseguindo viver o nosso momento. E esse momento ele é único. Esse momento que nós vivemos agora, ele nunca mais vai acontecer. O que já passou, passou. O que virá ainda não existe. O que existe é o agora. É o que nós vivemos agora. Quanto tempo faz que nós não paramos um pouquinho e sentimos, por exemplo, até usar o exemplo que um professor usou recentemente, de pegar uma bolachinha dessas creme cracker, passar uma manteiga nela, mastigar e escutar o quebrar dela na sua boca. Escutar o seu mastigar. Né? Sentir de fato aquela mistura de sabores dentro da tua boca. Do leite, do café, do chá, da bolacha com manteiga ou outra coisa qualquer, outro complemento qualquer, ou simplesmente a bolacha pura. Faz quanto tempo que nós não conseguimos parar e viver esse momento único que é o mastigar uma bolacha? Parece bobeira, mas quanto tempo faz que nós não conseguimos aproveitar de fato, por exemplo, a presença de uma pessoa que nós amamos? Nós conseguimos de fato nos concentrar em uma atividade a qual anteriormente nos fazia sentido, que nos dava prazer, como por exemplo a leitura de um livro, assistir um filme, fazer uma viagem, passear por uma estrada, conhecer um lugar novo e de fato estar vivendo aquele fenômeno, aquela situação, naquele momento em que está acontecendo. Nós entramos numa era, sim, automatizada, em que nós temos que acompanhar o ritmo das máquinas. Nós temos que acompanhar o ritmo frenético dessa vida que nós estamos inseridos, mergulhados. Nós dependemos dele, ok? Sim, nós precisamos trabalhar, nós precisamos atrair clientes, nós precisamos atender os prazos das nossas produções. Temos uma prova, temos que estudar, porque naquele dia... Enfim, eu entendo. Mas e quando não estamos nisso, vivendo esse momento dessa correria, vivendo no automático, nós conseguimos parar e desligar um pouquinho disso? Ou será que nós estamos, volto a dizer, tão mergulhados nesse ritmo frenético, que mesmo no momento em que nos é permitido desacelerar, nos concentrarmos no que está acontecendo de fato e viver, degustar de fato esse momento. Aproveitando, geralmente quando eu faço um vídeo, eu pego essa coisinha aqui, ó, que ela é uma pentelinha, e coloco em outro cômodo.
Mas eu resolvi aproveitar esse vídeo para curtir um pouquinho ela também. Né? Essa gatinha aqui está conosco já há uns 10 anos mais ou menos e é esse grude todo aqui conosco. Mas enfim, retomando. Tá vendo? Ó, não estou vivenciando de fato o desenvolvimento desse vídeo em função da pequenininha aqui. E da mesma forma não estou conseguindo dar atenção para ela que ela merece em função do vídeo. Será que dá para fazer as duas coisas? Até dá. Até é possível. Mas tem coisas que não. Tem coisas que realmente é necessário nos desligarmos. Nesse momento estou fazendo duas coisas que me dá prazer, que é produzir o vídeo e estar em contato com essa pequenininha aqui. Lembrando que hoje, pelo que me informaram, é Dia Internacional do Gato. Então, aproveitando, dar essa moleza para ela aqui no nosso vídeo. Participação especial, então. Mas retomando, como que a gente consegue fazer isso, então? Desligar um pouquinho. Acredito que é prestando mais atenção em nós, nos percebendo de fato como uma pessoa, nos percebendo de fato como uma pessoa que tem sentimentos, que tem emoções, que tem uma presença nesse mundão todo aí e que essa presença de alguma forma interfere também nesse mundo. Ou seja, nós temos a nossa importância. Tem pessoas que passam por nós e não nos vê, ok. Mas quando isso acontece conosco, nós não mais nos percebemos como uma pessoa, como um ser importante nessa existência toda, aí é preocupante. Então convido vocês todos que estão assistindo esse vídeo a se concentrar mais em nós, cada um em si, né? Se perceber um pouco mais, realmente se desligar um pouquinho do mundo na hora de almoçar, na hora do jantar, na hora de sentar e conversar com alguém. Aqui no Rio Grande do Sul se tem o hábito do chimarrão, da roda de chimarrão. Então, enquanto estiver nessa roda do chimarrão, realmente esteja nessa roda do chimarrão, desfrutando, curtindo, vivendo aquele momento, não do chimarrão em si, mas das pessoas que estão naquele momento perto de você. É o seu momento, é o seu existir para você naquele momento. Valorize, se valorize, valorize a sua existência, valorize a sua presença. Curta cada segundo como se fosse o último, porque de fato será o último. Daqui a 2 segundos não será mais o mesmo, já são outros segundos. Da mesma forma que nós, mesmo repetindo as coisas sempre, sempre será um momento diferente. Sempre será uma situação, um fenômeno diferente que acontece para nós. Ok? Pessoal, curtam então esse vídeo, vivam esse vídeo em sua plenitude, mas principalmente se percebam e se curtam e vivam plenamente cada segundo da sua vida, cada momento como se de fato fosse único. E desligue-se, permita-se demorar-se em cada momento. Ok? Mais uma vez, muito obrigado. Até nosso próximo vídeo. Tchau, até mais.